Nós estamos aqui por essa presença. Aleluia, aleluia. Você pode pegar a sua Bíblia aí e se colocar em pé. Louvado seja Deus. Vamos fazer um ato profético agora. Aleluia. Vamos declarar, irmãos. Mas declara com fé, irmão. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo e está aqui para buscar mais dessa presença, irmão. Abra sua boca e profetiza, irmão. Profetiza. Declara com fé, irmão. Não é só porque porque senão se torna um ato, apenas um ato. E não é isso, irmãos. É a fé. É a fé. Declare com fé, irmão. Declare com fé. Diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Glória a Deus. Agora abra lá a sua Bíblia no Evangelho do apóstolo João. Aleluia. Apóstolo João, capítulo 20, verso 19. Vamos ler 10 versículos, do 19 ao 29. Glória a Deus. João, capítulo 20, verso 19, diz assim. Todos acharam aí? Glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, pede ajuda. Os universitários. Glória a Deus. João capítulo 20, verso 19. A minha versão é ACF. Diz assim a palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Eu vou repetir o verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Meu Deus. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque vistes, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é tremenda, é poderosa. Aleluia, Jesus.
E quando o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, falei, Senhor, eu preciso mais dessa presença. Eu preciso mais, irmão Jorge. Aleluia. Como eu falei aqui antes, irmãos, é a presença, é a unção que faz a diferença, irmãos. É a presença de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Para nos encher dessa presença. Aleluia. Esse contexto aqui, irmãos, um contexto bem conhecido. João capítulo 20 fala da ressurreição de Jesus. Esse é o momento que Jesus tinha acabado de ressuscitar e Maria vai até o túmulo, aquela história toda que o mundo inteiro conhece. Chegando lá, Jesus não estava, o corpo de Jesus não estava. E Jesus se apresenta para Maria. E os discípulos, eles estão escondidos em casa, trancados, com medo. Jesus se apresenta para Maria. Maria ouve a voz de Jesus e reconhece. Porque quando a gente ouve a voz de Jesus, irmão, quando a gente tem a presença, quando nós temos o Espírito Santo, quando Jesus fala, a gente ouve e reconhece. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E Maria então vai anunciar para os discípulos que estavam escondidos com medo que Jesus havia ressuscitado. E eles correm para lá e alguns dos discípulos, chegando lá, Jesus não estava, o corpo não estava. Eles encontram lá os anjos e Jesus vai e se apresenta para eles dentro daquela casa. E aí, irmão, o que chamou a atenção foi esse título que o Espírito Santo colocou quando Jesus sopra sobre os discípulos, o sopro de Cristo, que nos dá autoridade e fé para cumprir o nosso chamado. Aleluia. Aleluia. Todos nós temos um chamado, sim ou não? Todos nós que estamos aqui, irmão, temos um chamado. Há um propósito na nossa vida. Deus, Ele não é um Deus de acaso. Se você está aqui hoje, se você está aqui nessa noite, é porque Deus marcou essa agenda. Muito antes, irmãos, da gente nascer, esse dia já estava marcado na agenda de Deus. Mas por que nós estamos aqui? Ah, pastor, nós viemos buscar o Espírito Santo, nos encher. Fato. Mas por trás existe um propósito. Existe um chamado para nós, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus na terra. Aleluia. Nós somos a igreja de Jesus na terra. Aleluia. Nós somos a igreja de Jesus na terra, irmão. Aleluia. Quem está aqui comigo? Irmão, nós, coletivamente falando, nós somos a igreja de Jesus na terra. E existe uma autoridade, irmão, existe um poder sobre a nossa vida. Hoje eu estava conversando com um pastor e a gente estava debatendo exatamente isso, irmão. E Satanás, irmão, ele não quer te tirar da presença de Deus. Ele não precisa te tirar da presença de Deus. Ele só precisa tirar de você a fé da autoridade, do sopro que Jesus colocou sobre a igreja, sobre a minha e sobre a sua vida. E foi isso que mexeu comigo nessa passagem. Foi isso que chamou a minha atenção. O Espírito Santo ministrando isso no meu coração. E isso me traz uma não é uma revolta, irmãos, mas um alerta
posso me conformar, irmão. Eu não posso me conformar. Eu não posso ver o inimigo de nossas almas falando que não tem nada a ver seguir a Jesus, eu posso seguir o que eu quiser e está tudo certo. E a igreja aceitar isso, nós, coletivamente falando, tá certo, é assim mesmo, cada um segue o caminho que quer. Não, irmão, eu não posso me conformar, porque Jesus, ele veio, irmão, para mudar essa realidade. Essa realidade já existia antes de Jesus, e Jesus veio para mudar isso. E foi por isso que Jesus ressuscitou e entrou dentro daquela casa. Ele se apresentou no meio dos discípulos: paz seja convosco. E a gente não pode se conformar. Você não pode se conformar, irmão. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como que está a tua casa, a tua família, se todos servem ao Senhor, se você já pode declarar como Josué declarou: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ou se não, tá tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Se eu olhar para minha casa e todos não estiverem na presença de Deus, se eu olhar para o meu irmão, se eu olhar para o meu colega de trabalho, se eu olhar para o meu patrão, se eu olhar para o meu inimigo, e não querer que ele conheça o Jesus que eu conheço, que trouxe salvação para a minha vida, não está certo. Algo está faltando. É a presença. É a presença. Tem um louvor aí que a irmã escreveu esses dias aí. Esse louvor, ele bate muito forte. Tocaram ele aí agora, depois nós vamos tocar ele de novo. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, papai. Ah, meu Deus. Esse louvor fala que Jesus sabia que Judas ia o trair. Jesus sabia que os discípulos iam arregar, iam fugir, iam abandonar Jesus naquela situação. Ele sabia de tudo isso aí, irmão. Ele sabia. Mas mesmo assim, Jesus é a presença. Por isso que eu falei, irmão, a presença, a unção, o Espírito Santo é que faz a diferença na nossa vida, irmão. É difícil você perdoar o seu inimigo, mais difícil ainda é você lavar os pés do seu inimigo, irmão. É fácil amar você, que me ama, mas só a presença, aleluia, só a presença vai nos fazer perdoar aquele que nos vender por umas poucas moedas de prata. É só a presença, irmão. Não adianta. Não adianta. Por isso que a Bíblia diz assim, irmão: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, não deixa a presença, não deixa diminuir a unção na sua vida, porque é só isso, irmão, que vai te manter de pé no dia mau. E o dia mau ele vai chegar, porque o dia mau ele chegou para Jesus, e ele vai chegar para mim, ele vai chegar para você, irmão. O dia mau ele chega para todo mundo. E só a presença, só o Espírito Santo vai conseguir nos manter de pé no dia da dificuldade. Só a presença, Alan.
Aleluia. Só a presença. Só o Espírito Santo, irmãos. Só o Espírito Santo. Aleluia. E aí, querido, eu não estou aqui para te desanimar, não, mas eu estou aqui para te alertar como ministro do Evangelho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Vão vir dias difíceis, vão vir dias ruins, está escrito na palavra de Deus. Dias difíceis estão por vir, irmãos. Nós estamos afunilando, nós estamos num tempo de afunilamento. É o tempo da peneira de Jeová, irmão. E só vai passar por essa peneira, irmão, aquele que tiver a presença. Presença. Na pandemia nós tivemos só uma pincelada do que vem pela frente. E muita gente já ficou pelo meio do caminho. É a presença, irmão, não adianta. É a presença. Não é tempo de culto. Não é tempo de trabalho social, não é nada disso, é a presença. Não adianta eu vir no culto, bater cartão no culto e não ter a presença. Está vazio, está vazio. Jesus falou lá atrás, falou: vocês são hipócritas, vocês jejuam, vocês oram e vocês até demonstram nas esquinas, nas praças, mas e o coração? E a presença? Como é que está? Performance não sustenta, irmão. Na hora que o nó arrochar, a única coisa que sobra é a presença. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. A Bíblia conta a história de Jó. Sabe o que sustentou Jó, irmão? Eu gosto de meditar na palavra, na Bíblia, e eu coloco o meu nome no lugar do personagem. Aí eu fui lá meditar em Jó e coloquei o meu nome lá. Um dia eu falei isso numa célula, quase que eu apanho dentro da célula. Eu fui falar na célula assim: e se Deus pedir o seu filho? Esse aí mesmo que está do seu lado. Misericórdia, irmão, está repreendido isso aí. Eu falei: ué, mas ele pediu de Abraão, por que ele não pode pedir o seu? Ele é Deus. Se ele quiser pedir, ele pede. E aí? Está repreendido. Quase que ela me excomunga. Ele ou ela, vou deixar na dúvida. Aleluia. A presença. Sabe por que Abraão entregou o Isaac? A presença. A presença, irmão. E aí eu pus meu nome lá no lugar do Jó e comecei: meu Deus, tem o Derek, tem o Lucas. Eu não tenho fazenda, mas deixa eu ver o que eu tenho. Não tenho nenhuma cabeça de gado, mas pelo menos eu tenho um teto, né? Tenho uma cama. E se tirar minha cama, minha casa, falar: agora vai, mora lá na rua lá e continua me servindo. E aí, Valmir, o que nós fazemos? Misericórdia, pastor, Deus não vai fazer isso comigo não. O Jó foi só para dar um exemplo de fé, que a gente precisa continuar. Tá bom, irmão. Tá bom. Eu tenho um amigo, cliente, pastor, e ele me contou o testemunho dele. Ele se converteu na cadeia igual eu. E ele ficou 1 ano e meio preso. Saiu, a cadeia dele revogou. Ele se converteu dentro da cadeia, ficou 1 ano e meio, se converteu dentro da cadeia, aí saiu. Estava seguindo a vida normal, a cadeia dele revogou. Aí Jesus falou para ele: agora você vai com um propósito. Você vai pregar lá dentro. Ficou 4 anos. 4 anos preso lá dentro. Ele falou: pastor, eu pregava dentro da cadeia como nunca.
Eu colocava a mão, as pessoas com aquelas tiriças de cadeia, eu colocava a mão e o negócio secava na hora. Eu colocava a mão, os caras se manifestavam. Na cadeia quase não tem demônio, né, irmão? E ele ficou 4 anos. Ele saiu, continuou firme. E ele começou um negócio. Saiu duro, sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. E Deus falou para ele assim: agora você vai lá, compra uma barra de chocolate por R$13,50 e começa a fazer trufa. E essa semana ele ligou para mim e falou assim: pastor, para a honra e glória de Jesus, eu vou doar todas as cadeiras da igreja. Deus tocou no meu coração da minha esposa. E ele faz culto na empresa dele, lá em Ferraz. Começou com uma barra de chocolate. Tem quase 100 mil seguidores no Instagram. Tá bombando. Tá bombando. A presença, irmão. Se não fosse a presença, irmão. Eu já fui na cadeia, irmão. Não foi tanto tempo assim, graças a Deus. Mas não é fácil. Não é fácil. E ele ficou lá 4 anos, mais 4 anos lá dentro, lá, pregando a palavra de Deus. A presença faz a diferença. A presença, ela nos sustenta, irmãos. Ela nos sustenta. E Jesus, irmão, ele é a presença. Jesus é a presença. Aleluia. Pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Então, irmãos, Jesus ele se apresenta diante dos discípulos. E Jesus sabe, irmãos. Jesus sabe, ele passou. Jesus é lindo e maravilhoso, irmãos. Você tem que olhar para Jesus, o nosso mestre, o nosso discipulador maior. Olha para Jesus, irmão. Tem livros e tem livros, acho que são 2 livros, não sei se é 2 livros ou 2 filmes, mas tem um livro e tem um filme, né? Aos passos de Jesus, aos seus passos, o que Jesus faria, alguma coisa assim, né? O que faria Jesus, né? Então é isso, irmão. O que Jesus faria, o que Jesus fez? Olha para Jesus, irmão. Jesus passou por tudo aquilo para nos dar o exemplo. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele é o sumo sacerdote. Que como homem ele não pecou, irmão. Porque seria injusto. E Deus é um Deus justo, irmão. Ele não pediria nada que antes ele não tivesse dado para nós, irmãos. Por isso que ele deu Jesus, o seu único filho, para vir nessa terra como homem, sofrer no nosso lugar e passar por tudo aquilo, para falar assim: eu venci. Tem bom ânimo, eu venci. Jesus venceu, irmãos. E Jesus sabe, irmão, que se não tivesse a presença na vida dele, ele não conseguiria. E na nossa não é diferente, irmãos. Na nossa não é diferente. E por isso que eu falei, irmão, se não houver a presença, não adianta, irmãos. Não adianta. Só vir no culto não adianta. Judas, ele andou 3 anos e meio com Jesus, irmãos. Mas ele não quis a presença. Não adianta, irmãos. E aí não sustentou. Judas, ele teve tudo, irmão. Tudo. Para falar assim: Jesus me perdoa. E Jesus perdoaria, irmão. Aí você vai falar: mas pastor, e aí como que se cumpriria o plano da salvação? Irmão, Deus ia dar outro jeito. Deus ia fazer de outra forma. Mas se Judas se arrepende, irmão, como o ladrão da cruz se arrependeu, ele teria, irmão, tido uma nova vida. Porque Jesus, ele sempre, irmão, ele sempre volta. Ele sempre volta, irmão. Ele falou: Judas, você é o meu amigo. Você é o meu amigo, Judas. Irmão, quem tem amigo aqui? Agora, quem tem um amigo que já deu uma mancada com você? E aí, você perdoou o seu amigo, sim ou não? Você acha que Jesus não ia perdoar o Judas?
diferença é a presença. E assim, irmão, deixar bem claro, né? Só existem dois poderes que podem influenciar a nossa vida. É o poder do céu ou o poder das trevas. Ou você está cheio da presença do céu. Ninguém nunca está vazio. Não vou nem falar outra parte, pastor, para não dar ideia, né? Então, preste atenção nas minhas palavras. Ou você está cheio da presença do céu, de Deus, Tati, mas vazio. A Bíblia diz isso, que a casa não fica vazia. A casa não fica vazia. Aleluia. E aí, irmão, para entrar na mensagem, aqui foi só a introdução, tá? Aleluia. Tô parecendo presbiteriano. Glória a Deus. Aleluia. Para entrar aqui no sopro, na presença, Jesus chega diante deles, irmãos. Paz seja convosco. Aleluia. Versículo 22. Você pode colocar aí para mim, por favor? Desculpa, coloca no 21 primeiro. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Todos nós temos uma chamada, temos um propósito. Nós somos discípulos de Jesus, como os apóstolos, também discípulos de Jesus. É a mesma chamada, irmão. É a mesma chamada. Jesus enviou eles. Mas lá em Mateus, capítulo 28, Jesus ele dá uma ordem para a igreja, coletivo: vão e façam discípulos de todas as nações. Todos nós, irmãos, temos esse envio. E depois que ele diz isso, irmão, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aleluia, aleluia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Recebei o Espírito Santo. Aleluia. Recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. O Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, irmãos, é a autoridade de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. A partir desse momento, irmãos, a autoridade de Jesus entrou sobre a vida deles. Mas aqui existem duas questões. Por isso que eu quis ler o texto até o versículo 29, porque aqui existem duas questões. Existe a questão dos que receberam o sopro e não estavam todos lá. A Bíblia diz que depois chega Tomé, conhecido como Dídimo. E o Tomé era aquele cara que ele só cria no que ele via. E como ele não viu, ele não creu nos irmãos da mesma equipe. Caminhou junto, mas ele não acreditou. E
aqui entra essa segunda questão, irmãos. Por isso que eu fiz questão de enfatizar na hora da gente declarar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Com fé. Com fé, irmão. Porque muitas vezes a gente fala que tem fé, mas a nossa fé, assim, desculpa, a nossa fé ela tem um teto. O pastor Marcelo, ele até pregou aqui. A gente começa a medir a Deus, querer colocar Deus dentro de uma caixinha. E Deus não cabe. E muitas vezes a nossa fé é assim. E a gente acaba entristecendo a Deus, porque Deus, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho certeza que Jesus naquele momento ele ficou muito triste. Tanto é que quando Jesus chega lá, parece que já muda um pouco, né, pastor? Na hora que ele fala ali, ele já chega falando: vai, Tomé, tá aqui, ó, põe logo a mão aqui, ó. Põe o dedo aqui, ó. Eu fico imaginando a cara do Tomé, irmão, porque Jesus não estava lá quando ele falou para os irmãos, para os discípulos. Eu só vejo se Jesus já chegou falando para ele. Primeiro que Jesus se apresenta no meio deles, a porta está fechada, Jesus aparece, irmão, tá tudo fechado aqui. Jesus vem, pum. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai sair correndo daqui. Certeza, pastor, certeza. Eu sou um deles. Estou abrindo meu coração, né? Tem que ser verdadeiro. Agora eu não sei se eu corro para cima dele ou para de trás dele. Aí eu não sei. Na hora, cada um tem uma reação, né? Mas Jesus se apresentou no meio. E Jesus já chegou falando para ele. Já chegou aonde, deixa eu ver onde que ele estava. Ele estava lá de cá. Jesus estava ali. Eles estavam lá na sala, lá, né? Na resenha. Jesus chegou já direto para ele. Paz seja convosco. Põe o dedo. Põe a mão. Fico imaginando a cara. Aonde que ele queria se enfiar debaixo da mesa. E muitas vezes é assim conosco. A nossa fé parece que tem um teto. Tem um teto. Você vê isso, falando de uma forma geral, quando tem aquelas cruzadas de milagre, aqueles cultos de milagre, de cura, de tal. E aí chama lá os que tem problema, que precisam de um milagre. Vem aqui, os aleijados, os cegos. Aí o crente já fica assim, ó. Meu Deus, e agora? Será que vai curar? Será que vai sair andando? Meu Deus, e agora? Jesus, a nossa fé limitada. Mas a presença, irmão, a presença, ela faz a diferença, irmão. Ela faz a diferença. Alguém chegar perto de você, irmão, com um problema, com uma dificuldade, porque era isso que Jesus fazia. E essa é a chave da mensagem de hoje. A Bíblia diz que Jesus vai passando, irmão. E alguém com uma dificuldade grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, parou. Para tudo, para todo mundo. Alguém está precisando. Jesus chegava lá com aquela oração poderosa. A oração poderosa de Jesus. O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero ver. Então vai e vê. A tua fé te curou. Está curado. Está curado. Não é performance, irmão. É a presença. É a presença. A Bíblia diz, irmão, que a presença, os apóstolos, eles andavam e a sombra deles curava. A presença, não tinha performance, irmão. Vocês estão entendendo? Não é performance, é a presença. E Jesus só
sopra para dentro deles o que Jesus soprou para dentro deles. Eu fiquei perguntando, Senhor, o que foi soprado? Receba o Espírito Santo. Mas naquele sopro, irmão, o Espírito Santo, a presença que faz a diferença, era o que Jesus tinha, irmãos. Quando Deus, lá no Antigo, Ele cria o homem, Ele sopra para dentro do homem o Espírito, a presença, a essência. Aí vem o novo, a restauração, a ressurreição. O primeiro ato que Jesus faz quando Ele encontra com os discípulos é soprar para dentro deles a presença. A presença. E aí, irmãos, o Espírito Santo ele vai ministrando no meu coração, na minha vida, textos bíblicos que eu vou vivendo assim, de texto em texto. Aí eu vou me apaixonando por aquele texto, aquele trecho ali. Há uns dias atrás, uns meses atrás, o Espírito Santo ministrou no meu coração, Eclesiastes 7:8, que o final das coisas é melhor do que o começo. Agora o Espírito Santo ministra no meu coração, Filipenses capítulo 2, verso 6, que Jesus ele veio e ele tomou a forma de servo. Se você puder colocar aí para mim, por favor, irmão. Filipenses 2, 6. E o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, irmão. O que é esse sopro, Jefferson? O que é essa presença? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Próximo. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Jesus é o nosso discipulador maior. Jesus é o nosso exemplo. E o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. Jesus ele podia ter tomado a forma de rei, de imperador, de anjo, de arcanjo, mas ele resolveu tomar a forma de servo. E o que Jesus sopra para dentro dos discípulos? Aquilo que ele tinha, a forma que ele tomou. Jesus ali ele já estava de uma outra forma, ele já tinha ressuscitado. Mas ali ele já estava meio a meio, que ele já conseguia acessar alguns lugares, já conseguia entrar no meio da sala, se transportar ali, aparecer ali. Mas ele também ainda estava em carne, porque ele falou, põe a mão. Sim ou não? Ele falou, põe a mão. Então Jesus sopra para dentro deles, irmãos. Só que o Tomé não estava. Não acreditou, irmãos. Não acreditou. E muitas vezes é assim na nossa vida. Palavras estão sendo liberadas do altar. Deus está usando alguém para liberar uma palavra sobre a sua vida. E principalmente quando é uma palavra de correção, quando é uma palavra de ajuste. Ah não, eu não acredito. Eu só acredito se for uma bênção. Mas a correção de Deus também é bênção. Porque Deus ele corrige quem ele ama, irmãos. A correção de Deus também é bênção. E aí a gente está como um Tomézão lá. E aí, irmão, eu não quero que Jesus apareça para mim e fale, põe a mão aqui. Irmão, eu não gosto de tomar chamada, de tomar, sabe, de estar fazendo a coisa errada. Parece que a gente não está dando valor naquilo que está sendo feito. E aí Jesus vai chegar para mim e falar, mas por que você não acreditou? Por que você não creu? Você foi em 200 mil cultos lá. Você ouviu 300 mil palavras, as pessoas falando. Quantas vezes eu mandei alguém para falar com você? Quantas vezes você meditou na Bíblia? Você viu, está escrito lá. E você não creu. Porque
recebeu esse sopro, irmão. Tomé não se encheu da presença. A Bíblia não diz, mas deve ter continuado o diálogo deles lá, porque depois Tomé entrou no eixo lá. Tomé fez parte da igreja lá com os apóstolos. Deve ter se constrangido tanto que falou: nunca mais eu vou duvidar na minha vida das coisas de Deus. Das coisas de Deus. Então, irmãos, a presença, esse sopro, ele trouxe o nascimento da igreja, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Eu comecei falando que nós, coletivamente, somos a igreja de Jesus na terra. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Irmãos, esse sopro, a presença de Deus, nos faz transbordar aquilo que Jesus tinha, irmão. A unção do servo. A unção do servo, irmão. É isso que faz a diferença. E aí, irmão, quando você chegar diante de alguém com essa presença, você impor as mãos e orar por alguém, alguém ser curado, você dá um abraço em alguém, irmão, um abraço que cura, o abraço cura, irmão. Aí às vezes eu presto atenção, pensa que eu não presto atenção. Às vezes aqui na igreja o pastor fala: ó, procura alguém, ora por alguém, abraça alguém. Aí fica todo mundo assim, irmão. Aqui na igreja, dentro da igreja, que a gente está num lugar aqui. Eu fico imaginando na rua. Se alguém aqui tem coragem de abraçar alguém na rua, ou pôr a mão sobre alguém na rua e orar, abençoar a vida de alguém, expulsar um capeta. É a presença, irmão. Se você não tiver a presença, não faz, irmão. Não faz. Ou até faz, mas não vai ter o efeito. Não vai ter o efeito que Jesus quer que teria. Porque a Bíblia diz que no grande dia vão ter muitos que vão chegar diante de Jesus, sim, e falar: Senhor, em teu nome expulsei, curei, ressuscitei. Tá, legal, beleza. Mas é a presença. Você não entendeu nada. É fácil orar, curar alguém, como eu falei aqui no começo. Difícil é você lavar o pé do seu inimigo, alguém que puxou o seu tapete. Um dia eu vi uma reportagem, irmãos. Uma irmã que levava comida para o filho dela na cadeia. Só que na mesma cadeia estava um outro ladrão que tinha assassinado o outro filho dela. E ela foi lá e perdoou o ladrão, o assassino do filho dela, e começou a levar comida para ele também, porque ele não tinha visita, ele não tinha o jugo. E o filho dela, que estava preso, ficou indignado e falou: mãe, ele matou o teu filho, meu irmão. Mas a presença é difícil, irmão. Alguém matou o seu filho. E você perdoar aquela pessoa e alimentar aquela pessoa. O mais difícil é isso, irmão. Além de perdoar, pastor, ela alimentou o assassino do filho dela. Porque, irmão, curar, libertar, expulsar demônio, é o nome de Jesus, tem poder, irmão. Agora você vestir o que está nu, alimentar o que está com fome, visitar o que está encarcerado, é a presença, irmão. Você sair do conforto da sua casa, passar por uma porta de uma cadeia, ficar despido lá pelado, para ir orar por alguém, irmão. Ah, meu querido, não tem performance que sustente isso. É só a presença, é só o Espírito
Espírito Santo, é só esse sopro, irmão. É só esse sopro. E Jesus nos trouxe aqui hoje, irmãos. Jesus nos trouxe aqui hoje porque Ele quer soprar novamente dentro de nós, irmãos. Essa presença, irmão. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. A presença de Deus na nossa vida. A pessoa olhar para nós, irmão, olhar para você. Sabe, irmão, a pessoa olha para você e fala, tem uma luz. A pessoa não sabe, a pessoa não conhece, mas ela olha para você e fala assim, tem uma luz. Eu não sei o que é, mas tem uma luz. Esse daí é diferente. É essa a presença, irmão. Você chegar num ambiente de caos, num ambiente de guerra, e aquele ambiente ser transformado. Agora tem pessoas, irmão, que chegam no ambiente, o ambiente está uma paz, está uma alegria. Tem pessoas que chegam, irmão, o ambiente não tem a presença. Jesus falou, nós somos luz do mundo, sal da terra. É essa presença, querido. Aleluia. É essa presença, irmão. É disso que o mundo precisa. O mundo precisa da presença, irmão. Da presença. Para manifestar a glória de Deus na terra, irmão, se nós não tivermos a presença, o que nós vamos dar, irmão? Jesus soprou para dentro deles o que Ele tinha, para que eles pudessem transbordar, irmão, para que a igreja pudesse crescer. E eles foram, irmãos, replicando isso. E isso chegou até nós, irmão. E nós não vamos ser o elo fraco da corrente, irmão. Está se afunilando. Jesus vai voltar daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas hoje, irmãos, a gente não vê o que via antigamente. Eu conversando com a irmã do presbítero Wilson. Já partiu, já está na glória, glorificando a Deus, aleluia. E ela falou para mim assim, irmão, quando eu era mocinha lá no Paraná, nós andávamos 12 quilômetros a pé para ir para o culto. E quando a gente chegava uns 4 quilômetros de distância da igreja, a gente olhava em cima da igreja, a gente já via a glória de Deus se manifestando em cima, assim, onde mais ou menos era a direção da igreja. Ela falou para mim. E ela falou, eu sou uma mulher de Deus. Mas hoje a gente não vê mais isso. Porque, irmãos, nós carregamos a presença, irmão. E como eu falei aqui, só existe 2 reinos, querido. Só existe 2 reinos. A Bíblia diz que nós somos um vaso a ser cheio. A ser cheio. Mas se esse vaso tiver alguma trinca, se ele estiver rachado, não tem como ser cheio. E muitas vezes, irmão, existem trincas na nossa vida que precisa ser reparado. E a gente precisa, irmão, dar liberdade, dar acesso ao oleiro, aquele que trabalha o barro, para que ele possa nos moldar de novo, irmão. Como eu falei do Judas, se o Judas tivesse dado a chance de Jesus perdoá-lo, ele estaria lá. Porque Jesus, ele sempre volta, irmão. Nós lemos aqui, Jesus, ele foi lá, depois de 8 dias ele voltou de novo, soprou o Espírito. Meu Deus, daqui a pouco eu caio daqui. Soprou o Espírito, deixa eu vir para lá de cá agora. Só que alguns não estavam. Ele voltou depois de 8 dias, irmã Maria. Voltou de novo para concluir. E mesmo assim, se você continuar lendo o texto,
Mesmo assim, eles não foram naquela hora. E Jesus teve que ir lá de novo. Mesmo Jesus tendo soprado, eles não foram, eles resolveram ir pescar. E Jesus vai de novo. E quantas vezes for necessário, se você abrir o seu coração, Jesus vai estar lá, irmão. Ele vai de novo. Ah, pastor, mas eu pequei, eu fiz isso, eu briguei com a minha esposa. Pede perdão, Jesus vai de novo. Ele não é como eu, como você, irmão, que guarda mágoa, fica recalcado, fica ressentido. Ele volta de novo, irmão, quantas vezes for necessário. Mas nós precisamos dar essa liberdade, para que Ele repare essas trincas, irmão, para que nós possamos ser cheios dessa presença do Espírito Santo de Deus, para assim transbordar, irmão. Não tem como, você não consegue, irmão, você não consegue dar aquilo que você não tem, irmão. Lembra quando passou aqui a palavra da prosperidade, o irmão Jefferson falou: pega o envelope, você que não tem, nós vamos orar, no próximo culto você vai dar. Por quê? Você não pode dar, por quê? Você não tem. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Eu queria dar, eu queria abençoar a casa de Deus, mas eu não tenho. Então, é isso mesmo, é exatamente isso. Se você não tem a presença, irmão, não tem como abençoar a vida de alguém, orar por alguém, visitar alguém, fazer a obra de Deus. É uma luta, é um sacrifício. Vamos evangelizar, vamos expulsar os demônios, vamos comprar um prédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É uma guerra. Por que será, pastor? Falar igual apóstolo agora, que eu sou discípulo. Hello. Tem alguém aí? É isso, querido. Eu só posso dar o que eu tenho. A presença. Quer transbordar na vida de alguém? Se encha. Aleluia. Se coloque em pé. Aleluia, Jesus. Eu não vou te convidar a vir aqui na frente, não. Mas o Gilson, ministro, né, ele fez um louvor. E esse louvor é legal, eu gostei dele. Eu falo para todo mundo agora. A casa é do Pai, irmão, e o Pai é nosso. Fica à vontade. Se você quiser vir no altar, se você quiser deitar no chão, sentar aí, fica à vontade. Eu não vou te chamar. Mas eu queria que a gente fizesse esse momento de oração, irmão. O Espírito Santo está aqui. Falar igual o pastor Marcelo. O Espírito Santo está aqui. E Ele já sabe, irmão, do meu e do seu coração. Ele sabe como que está esse coraçãozinho aí agora. E você precisa transbordar. Abra o seu coração. Pede para o Espírito Santo. Fala, tem uma trinca aqui, tem um negocinho ali, mas eu ouvi a tua voz hoje. Eu quero ser bênção para alguém. Eu quero cumprir o meu propósito nessa terra, na minha família. Sabe, irmão, a nossa família é bênção do Senhor. Essa casa que essa família que Deus te deu é bênção do Senhor. O emprego que Deus te deu é bênção do Senhor. Os amigos que Deus te deu é bênção do Senhor. As pessoas que cruzam o seu caminho no dia a dia são bênçãos do Senhor. Deus não é Deus de acaso, irmão. Ele coloca pessoas na nossa vida, cruzam os nossos caminhos. Quantas pessoas, irmão, passam pelo seu caminho? Mesmo que você não coloque a mão, que você não impunha as mãos sobre a pessoa, mas você olhou para uma pessoa, irmão, abençoa aquela pessoa, ora por aquela pessoa, interceda por aquela pessoa. Você chegou no local, irmão, pede para Jesus que você seja luz naquele local aonde Deus te levar, irmão. Aleluia. Aleluia. Pede para Jesus, irmão. Pede para Jesus. Nós precisamos manifestar a glória de Deus na terra, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que no começo da igreja,
Eles tinham tudo em comum. E eles viviam debaixo da doutrina dos apóstolos. Eles tinham comunhão, partir do pão de casa em casa e no templo. E aquilo chamava a atenção das pessoas. E as pessoas vinham. Deus ia acrescentando aqueles que eram salvos. Mas por que será, pastor? A presença. A presença que faz a diferença, irmãos. A presença. A presença. A presença. Coloca aquele louvor lá para nós lá. Ah, Jesus. Ah, papai. Ah, Espírito Santo. Aleluia. Pede para Ele, irmão. Pede para Ele. É a presença, irmão. É a presença, irmão. É a presença. Não é a performance. Não é o conhecimento, irmão. Não é nada. Não é a sua roupa. Não é o seu carro. Não é nada disso, irmão. Jesus, ele não tinha onde inclinar a sua cabeça. Jesus não tinha uma casa para morar. Jesus não tinha uma casa para morar, irmão. Pensa nisso. Jesus não tinha um carro bom. Jesus, ele tinha presença. E foi aquilo que ele soprou para dentro dos seus discípulos. E nós somos discípulos de Jesus. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, É a presença. o bem que eu quero fazer, de fato eu não Essa faço. presença, irmão, que